Calorosas saudações, e o Montenegro quer menos aprovar o orçamento do que eu quero que vocês ponham like neste vídeo. E acreditem que não é fácil. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal. Estamos quase nos 50 mil. Portanto, ajudava imenso. Subscrevam e partilhem. Novo Instagram aqui em cima. O antigo já não existe, já sabem. Sousa10 na Prozis. O código para 10% de desconto. Ora, vamos então ver, porque as negociações do Orçamento de Estado faz com que o PS neste momento, fazem com que o PS e o PSD neste momento estejam cada vez mais divididos. Vamos então ver. Mas o caminho ainda é longo em relação ao orçamento, porque PS e PSD estão cada vez mais divididos sobre matéria orçamental para o próximo ano. Pedro Nuno Santos continua a recusar o IRS jovem e a descida do IRC, mas Luís Montenegro avisa que para existir um acordo é preciso que existam cedências. Desculpem só interromper, mas eu já vi uma notícia, acho que era, não sei se era do Observador, enfim, não sei de quem é que foi, mas que o Luís Montenegro ia fazer uma proposta irrecusável ao Pedro Nuno Santos. Lindo, vai ser o Pedro Nuno Santos ver o Luís Montenegro a retirar o IRS jovem do orçamento e no final do dia ainda o vai chumbar, que é o que eu acho que vai acontecer. No arranque de uma semana decisiva, Luís Montenegro volta a deixar claro que é preciso cedência para viabilizar o orçamento do Estado. Significa, grosso modo, que o Partido Socialista quer utilizar para o seu programa e para as suas ideias cerca de 80% da margem orçamental que o Governo tem à sua disposição. A pergunta que tem que se fazer, depois de se clarificar isto na discussão, é se há alguém no país que acha isto razoável. Quando ouvirem dizer a alguém que o que está em causa na discussão do Orçamento de Estado são apenas duas medidas, ou quando ouvirem alguém dizer que 99% do orçamento é do Governo e 1% está disponível para negociação, digam tão somente que é falso. O Montenegro tem razão. Não sei se chega a 80%, mas são valores muito altos. É verdade, ele tem razão nisto e, portanto, o que está aqui a ser debatido é, ok, são duas propostas, mas que impactam quase 80% da receita orçamental. Portanto, eu compreendo perfeitamente. Por isso é que, muitas das vezes, às vezes em debates políticos, vocês ouvem, nós ouvimos, não é? Muito um candidato dizer, mas você votou 300 vezes ao lado do PS na última legislatura. Mas você votou 400. Isto não quer dizer necessariamente que os partidos sejam mais ou menos socialistas, mais ou menos conservadores, consoante o que votam ao lado dos partidos. Porque uma proposta só pode ter um impacto muito maior do que outras 100 propostas, não é? Se houver, por exemplo, 50 propostas sobre a alteração das escadas do Parlamento, se erem com determinado material ou outro e determinados partidos ideologicamente opostos aprovam isso, isso não quer dizer que eles partilhem da mesma função ideológica. Partilham apenas da mesma concordância naquele assunto em específico. E, portanto, aqui o Luís Montenegro acaba por ter razão, até porque a principal fonte de receita do Estado são os impostos sobre o rendimento e os impostos sobre a produção. Portanto, não sei como é que o Pedro Nuno Santos diz são só duas medidas fulcrais, não é? Portanto, logo aí... E atenção, eu até acho que o Governo já está a ser demasiado benevolente para com o Pedro Nuno Santos, no sentido de deixar que estas duas medidas caiam. Porque eu não deixava, desculpem lá. E o Pedro Nuno Santos ainda vai dizer que vai chumbar. Pedro Nuno Santos continua a garantir flexibilidade, mas não ultrapassa as linhas vermelhas definidas desde o início. Um orçamento que tem centenas de medidas, tem centenas de páginas, tem centenas de artigos, medidas que pesam menos de 1% no Orçamento de Estado e toda a gente está a fazer de conta, ou pelo menos uma parte do comentariado e dos partidos políticos, a fazer de conta que o Orçamento de Estado é o IRC e é o IRS jovem. O IRC e o IRS jovem são particularmente importantes, não é? Repara, Pedro, com todo o respeito, não é? Mas se formos analisar o IRS jovem, o Orçamento de Estado são 100 e tal, qualquer coisa, milhões de euros à volta disso, não é? 1.000 milhões de euros, peço desculpa. E, portanto, por essa lógica, o IRS jovem são 1.000 milhões, portanto, dará 1% à volta disso, arredondadamente. Portanto, por essa lógica de ideias, era passível de dizer que eu não tinha que aprovar nada relativamente à tua proposta orçamental porque gastaste 3% do Orçamento de Estado numa companhia aérea de aviões para brincar. Que aquilo mais próximo está da Playmobil do que propriamente de ser uma companhia aérea
de jeito. Desculpem dizer isto assim, eu sei que há pessoas que se calhar não são a favor da privatização, mas é uma bandalheira aquilo que se passa ali. Portanto, não tenho paciência, a TAP já devia ter sido privatizada e nem sequer deveria pertencer nem um euro, nem mais um cêntimo para a TAP. Portanto, por essa ordem de ideias, a argumentação não faz sentido, dado que tu, enquanto eras Ministro das Infraestruturas, desbanjaste mais do que 3% do orçamento, não é? Na TAP, não é? Portanto, utilizando esse argumento não faz sentido. Além do mais, eu duvido que seja só 1%. Com o IRS jovem e IRC. Duvido que seja só 1%. Terá que ser mais. O Partido Socialista tem flexibilidade total para viabilizar um orçamento de Estado que não é seu, um orçamento de Estado que é do PSD, um orçamento de Estado que vai ser feito pelo PSD. A única coisa que estamos a dizer é que há duas medidas que chocam de frente com o nosso projeto de sociedade que nós não queremos. Vocês não estão no governo, pá. Não é? Tivesses ganho as eleições, tu desde que és líder parlamentar, que és líder partidário, só sabes é perder. Companheiro, com todo o respeito, perdeste as legislativas, perdeste as eleições na Madeira, perdeste as eleições nos Açores e agora parece que perdeste a cabeça. Por amor de Deus. É que isto não faz sentido. E depois digo mais. Se recusares o orçamento, o ónus da culpa, fica para ti. Atenção, para mim melhor. Eu, quanto menos votos o Partido Socialista tiver, para mim melhor. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos tem noção do que é que se está a passar. Não é? Portanto, enfim. O secretário-geral do PS afastou qualquer intenção de eleições antecipadas. Claro. Cenário que o governo quer evitar a todo custo, até porque, como ministro da Coesão Territorial nas jornadas parlamentares do PSD e do CDS relembrou, seria destruidor para o país. O PRR não tem nenhuma folga, não há margens de erro, não se pode perder uma semana na sua execução. Verdade seja dita, haja alguém sensato aqui no meio disto tudo, porque isto é uma coisa que normalmente não se fala, não é? A aplicação do PRR. Grande coisa e tal, a bazuca europeia, os fundos europeus e tal, é isto que vai salvar a nação. E depois imaginem só que se andou a imprimir dinheiro, que diga-se de passagem, a principal razão pela qual a inflação agora está tão elevada. Eu sei que vos dizem que é a guerra e tal e não sei o quê, mas... Enfim, isto andar a imprimir dinheiro para o ar sem representação de recursos adequada à quantidade de moeda em circulação, tem muito que se lhe diga, como devem imaginar. E, portanto, andou-se a imprimir dinheiro para financiar esta bazuca, para agora depois nem sequer ser aplicada. Porquê? Porque não chegámos a tempo de executar. Pá, desculpem lá, mas não há coisa mais portuguesa do que isto. É o típico Tuga. Portanto, no meio disto tudo, pá, haja alguém que seja responsável. Curiosidade, este é o ministro que disse aquela coisa da minha mulher fez-me a mala para 3 dias. Portanto, ele pode não ter a responsabilidade de fazer a mala, mas ele é dos ministros mais responsáveis em termos de tempo. Por isso é que ele nunca chega atrasado. Já viram? Portanto, um grande abraço ao seu ministro e um beijinho à sua mulher com todo o respeito. Parabéns. Ora, isto para dizer que efetivamente o ministro tem razão, o PRR não é aplicado a tempo. Nós agora já temos planos de execução do PRR em atraso e indo a eleições, não tendo um governo regente estável, não há a possibilidade de aplicar e executar os planos do PRR a tempo. Nem os que já estão em atraso, nem os que ainda não estão em atraso. Portanto, vai ser dinheiro mandado para o lixo. É que literalmente é dinheiro mandado para o lixo. Se alguém pensar em introduzir eleições antecipadas neste percurso do PRR, isto significa que o PRR não será executado. Eu garanto que não é possível executar o PRR se houver eleições. E eu gostava de dizer que isto era propaganda política, mas não é. O Sr. Ministro tem razão. Tem razão, tem. Infelizmente tem razão. E agradeço a responsabilidade. Porque há poucas pessoas a falarem disto. Até o próprio Sr. Primeiro-Ministro tem dito que o Montenegro não fala, nem nada. Nem o Pedro Nuno Santos. Portanto, nem o Ventura. Não há muito pouca gente a falar deste pormenor. O Presidente da República já admitiu estar a fazer pressão, sem se referir às negociações, numa apresentação de um livro sobre a vida de Mário Soares. Marcelo Rebelo de Sousa alertou para a necessidade de empatia. Eu tenho visto muito reacionar, ter empatia por revolucionários, espantosa, e moderados não terem empatia nenhuma entre si. Também ele está a dizer isto e eu não vi o contexto, mas gostava de tentar perceber o contexto disto, de reacionários que são diferentes, mas gostava de tentar perceber o contexto, não percebi. Isso acontece, e Mário Soares é o grau mais elevado de empatia. É urgente recordar o percurso que ele fez.
na luta pela liberdade, a democracia, a Europa, o Estado de Direito e adiante. O problema que se coloca hoje não é, como foi noutros tempos, um problema essencialmente económico ou social. Aumenta a pressão e as tentativas de conciliação, porque o tempo começa a ser pouco e a hipótese de acordo cada vez mais escassa. Concordo com esta parte final do Marcelo, embora discorde quando ele diz que hoje o problema que se coloca não é de uma questão económica e social. Claro que é, também o é. Talvez não de tanta importância como era no passado, porque a instabilidade, embora exista hoje, não era tanta como era há 40 anos atrás com Mário Soares. Compreendo o que ele quer dizer, mas o fator económico e social neste momento é extremamente importante. Como deve imaginar, a inflação está a níveis bastante elevados, o poder de compra dos portugueses é inferior hoje em 2024 do que era em 2009, há alguns anos, desde a pandemia, que os níveis dos salários ora crescem abaixo do nível da inflação, ora crescem muito pouco acima, portanto estamos numa realidade particularmente complicada. Mas enfim, digam-me o que acham nos comentários, meus amigos, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.